ao Senhor. Glorifique. Diga as palavras de amor ao Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Eu quero orar essa noite com você. Você que estou triste aqui, por causa das circunstâncias dessa vida, muitas vezes você olha e vai assim: poxa, Deus não me ama. Mas o Deus tem uma palavra tão poderosa para a sua vida essa noite. Deus te amou de tal maneira, não somente você, mas toda a humanidade, sem nós buscarmos Ele primeiro. Não, a gente não fez nada de bom para Ele, mas Ele demonstrou o seu amor quando enviou o seu único filho para morrer por mim e morrer por você, e nos deu livre acesso ao Pai. Vede com grande amor nos concedeu ao Pai ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, que de fato nós somos. Fala assim: eu sou filho, eu sou herdeiro. Jesus me deu o direito, Jesus me deu acesso ao trono do Pai. E essa noite, junto com você, eu quero que você clame agora. Quero que você use esse direito como filho. Você não é qualquer um, você é um filho. Um filho não pede licença, um filho não marca horário. Um filho chega diante do pai e expõe a sua necessidade. A minha filha é tão pequenininha, ela chega na gente, mesmo sem se comunicar direito, ela já consegue expressar algo que ela quer. E você, pela fé, você deve expressar isso também diante de Deus. Eu não sei o que você veio buscar essa noite. Talvez um conforto para a sua alma. Você que está aflito, você está pedindo uma direção, você está pedindo uma provisão, uma cura, uma libertação. E eu sei que Deus pode te dar. Deus já ministrou, trazendo você aqui para ouvir essa palavra. Muitos estão desejosos de ouvir a palavra e não podem. Mas você está aqui. Você que talvez esteja na internet, a palavra chega ao teu coração também. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a manifestação, Senhor, do Espírito Santo. Conforta, Pai, os corações daqueles, Senhor, que estão aflitos, Senhor, amargurados, amedrontados, meu Deus. Pai, muitos que estão aqui, Senhor, se sentem perdidos, meu Deus, sem direção, não conseguem mais ouvir a Tua voz. Mas eu oro, Pai, para que essa noite tudo cesse, esse cativeiro cesse. Seus ouvidos, Pai, sejam abertos. Que saiam daqui, Senhor, com a palavra poderosa queimando os seus corações. Eu oro pela cura, Senhor, física. Eu não sei que moléstia é essa, Senhor, mas eu sei, Pai, que o Senhor morreu naquela cruz. E eu declaro isso: pelas suas feridas nós somos sarados. Nós somos sarados. Nós somos sarados. Nós somos sarados, meu Deus. Oh, Espírito Santo, nós queremos a manifestação do Teu reino nas nossas casas, meu Deus, na vida daqueles que estão distantes do Senhor. Traga de volta os seus caminhos, meu Deus. Use, Senhor, os seus meios, Senhor, miraculosos, meu Deus, para trazer de volta aqueles, Pai, que já te conhecem, Senhor, a Tua presença. Envia os Teus anjos, meu Deus, mensageiros poderosos, meu Pai. Todo o mal, Pai, seja dissipado, todas as trevas sejam dissipadas pela Tua luz poderosa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo essa noite, meu Pai, com uma palavra de vida, uma palavra de poder. Que nós não venhamos sair daqui, Senhor, da mesma forma que entramos, mas viemos sair daqui impactados, meu Deus, com a Tua presença. Aleluia. Aplauda o Senhor, glorifica o nome do Senhor. Você pode se assentar. Glória a Deus. Deus colocou uma palavra no meu coração sobre adoração. Se você tiver curiosidade de acompanhar, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo 1. Fala de uma oferta de uma viúva. Então, o texto lá diz que Jesus ele estava assentado. Eu quero que você imagine como se fosse aqui, um local onde o pessoal entregava as ofertas. E lá, o texto diz que muitos iam lá depositar as suas ofertas. Muitos davam grande quantia. E uma viúva, 2 moedinhas de cobre. Se a gente convertesse hoje para a nossa moeda, talvez não daria o custo do envelope. E ela também veio depositar. Eu fico imaginando
como as pessoas iam diante daquele altar para depositar. O mestre está ali, vou impressioná-lo. Então tinha gente que dava grande quantidade. Talvez não dava nem no envelope para mostrar que era grande quantia. E Jesus chamou os discípulos e deu um discipulado ali. Na verdade, vos digo que essa viúva deu mais do que todos os outros, porque os outros davam daquilo que sobrava, mas ela deu de tudo que tinha. Então 2 moedinhas tinha mais valor para Deus do que talvez milhares de reais que as pessoas estavam depositando ali. Mas eu quero que você medite 2 pontos, algumas coisas aqui. Tanto o pobre como o rico não chegavam de mão vazia diante de Deus. Então quando eles vinham para um culto, eles entregavam aquilo que tinham. Uns davam daquilo que estava sobrando, outros davam de tudo que tinha, mesmo sendo pouco ou muito. Então quando nós chegarmos diante de Deus, muitas vezes, eu já fiz isso, de deixar a maior nota, que não era muito também, e pegava a menor para ofertar diante de Deus. Já estava dando o que sobrava e pouco ainda. Aprendendo ainda sobre o reino de Deus. Não faça isso. Se Deus colocou no seu coração a melhor, dê aquilo de melhor. Outra, muitas vezes eu já cheguei diante de Deus, nesse culto aqui, e eu tinha o dinheiro somente da passagem. E eu morava lá no sítio cercado. E o governo foi ali e fechou o ponto dos pobres, a gente chamava PP, né, que tinha um ponto grátis. Então eu tinha que ir de a pé. E Deus tocou no meu coração e eu ofertei a minha passagem de ônibus. É tudo que eu tinha. E eu tenho certeza que aquilo ali foi uma boa semente. Que até hoje Deus tem me sustentado. Seja até nos momentos difíceis, estou vendo a provisão de Deus. Então eu quero te incentivar essa noite. Não venha diante de Deus com as mãos vazias. Venha com aquilo que você tem. Talvez é a moedinha de cobre que você tem. Talvez não, esteja sobrando. Mas deposite diante da casa de Deus. Tenho certeza que Deus vai lhe abençoar. Vai continuar lhe abençoando, como está te abençoando. Com saúde, com provisão. As portas vão continuar abertas na vida daquele que é fiel. Lembre-se disso. Deus é fiel. Aquele que é fiel no pouco, Deus vai se colocar no muito também. Agora, se a gente não é fiel nem no pouquinho, como que a gente espera as coisas grandes de Deus? Reflita sobre isso. Vamos colocar de pé? Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, vamos consagrar diante do Senhor. Coloca aí diante da tua mão, da tua presença. Pai, em nome de Jesus, aqui, Senhor, está as nossas ofertas, os nossos dízimos. Seja muito, seja pouco. Nós estamos entregando diante do Senhor, Pai, com essa expectativa que essa semente vai frutificar, Senhor. Nos ensina, Senhor, a ser fiel, Senhor, no pouco, para podermos, Senhor, também ser fiéis no muito. Para que todos que estejam aqui, Senhor, continuem sendo abençoados, meu Deus, e possam cada dia mais ver a glória do Senhor nas suas finanças. Em nome de Jesus. Venha trazer diante de Deus com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Aleluia. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima fogo santo. Aleluia. Boa noite, paz seja convosco, amém? Coloca um pouquinho mais de agudo para mim, faz um favor. Vamos colocar em pé. Estava conversando com a pastora Lisa ali, e ela teve 2 palavras de conhecimento, né? Primeiro é se alguém está com uma dor aqui na boca do estômago, está te incomodando, né? Se você está com uma dor aqui, coloca a mão aí sobre o teu estômago. Você tem caminhado essa semana assim. E outra palavra de conhecimento é que quando você anda, você sente um fisgar no joelho, né? Se agacha assim e coloque a mão sobre o teu joelho agora. Há uma liberação dos céus
sobre você. Quando Deus traz a palavra de conhecimento, é que Deus está agindo na sua vida. Então, se você sente essa dor, né, na boca do estômago, ou se fisgar, né, quando você anda no joelho, coloca a mão agora. E vamos todos concordar nessa oração, queridos. Que quando nós concordamos, nós ligamos nos céus. E o milagre acontece na terra. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos, Senhor Deus, a autoridade da cruz do Calvário agora. E determinamos, ó Deus, em nome de Jesus, agora sobre esse fígado e sobre esse estômago. Senhor Deus, em nome de Jesus, uma palavra de cura, tomada pelo poder do nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, que seja sarado agora. Senhor Deus, que esse incômodo, Senhor Deus, estomacal, Senhor Deus, em nome de Jesus, cesse agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós determinamos isso. Senhor Deus, que essa dor, Senhor Deus, no minúsculo, Senhor Deus, e nas articulações do joelho, Senhor Deus, bata em retirada, Senhor Deus, que seja sarado, que toda a inflamação do inferno caia por terra agora, em nome do Senhor. Nós como igreja determinamos isso, como os servos do Senhor. Levanta a tua mão direita e concorda comigo, querido, em nome de Jesus. Nós estamos ligando essa oração ao trono da graça, em nome de Jesus. Aplauda esse nome, aleluia. Louvado seja Deus. Boa noite, paz seja convosco, né? Deus quer fazer algo extraordinário no nosso meio nessa noite, eu não tenho dúvida. Vira para a pessoa que está ao teu lado e fale o que você quiser, desde que seja uma palavra de bênção para ela. Aí você pode se assentar. Obrigado, queridos. Não fujam que em breve chamarei-os. Nós começamos um projeto aqui nessa igreja chamado Escudo, né? Projeto Escudo de Oração. O que é esse projeto? Mesmo não sabendo, né, o nome de todos vocês, nós estamos determinando caminhos, planos para vocês. Tem um grupo de homens, porque Deus está restaurando o sacerdócio realmente no meio dos homens, para que esses homens venham realmente fazer uma cobertura sobre os seus filhos, sobre todos os trabalhos aqui da igreja, sobre os empresários, sobre as pessoas que estão no momento de enfermidade. Então muitos nós lembramos pelo nome, muitos nós conhecemos de conviver, mas muitos a gente não sabe. Nós não sabemos o nome dos pais de alguns, não sabemos, né, as necessidades que tem. Aí Deus gerou no meu coração, pedi para o Márcio desenvolver, né, esse caderno de oração, projeto Escudo de Oração. Nós estamos enchendo os céus, né, com orações, e eu quero realmente que cada oração que nós façamos tenha um nome, né? Então, por isso que nós falamos que nós estamos fazendo orações inteligentes, intencionais e poderosas em Deus. Mas para isso, querido, nós precisamos que você nos ajude. Como? Orando por nós, sim, né? Mas principalmente fornecendo aqui aquilo que nós vamos colocar diante de Deus. Sabe, compartilhando os seus dilemas, compartilhando o momento que você está. Você pode estar vivendo um momento feliz, então você vai pedir por outro. Você vai falar, eu gostaria que orasse por outros, mas você vai, não esqueça de você, né? Quando a palavra de Deus diz assim que a gente deve amar o próximo como a nós, então quer dizer que eu tenho que me amar. Você tem que se amar. Então você tem que olhar alguma dificuldade que você está passando, seja com um filho, seja no emprego, seja financeira, e você vai colocar, olha, eu gostaria que orassem por isso, né? Assim, ou seja, orações que valham a pena serem ditas diante de Deus. Orações de homens e de mulheres, né? Não oração mimimi de criança, não. Oração para que realmente Deus toque a terra. Levanta as tuas mãos e fale assim comigo, que Deus toque a terra. Isso é inteligência, é sabedoria. Então eu vou deixar aqui, por favor, pastora Lisa, né? No final do culto, você vai escrever e segue a linha, né? Porque nós queremos encher aqui, ó, tem uma caneta aqui, ó, pastora. Ó, tá aqui, ó. Né? Já trouxe junto, né? Assim,
Então o que acontece? Você vai escrever, sexta-feira nós estaremos nos reunindo. Então se você tem esse desejo, acabou o culto, não vai embora. Chega ali, olha, eu gostaria que orasse por isso. Está difícil, o inferno está avançando. E nós vamos falar assim, que o poder do inferno é pequeno, diante de um Deus grande. Sabe, queridos, nós precisamos fazer isso. Ontem à noite nós estávamos em outra igreja ministrando a 31 homens, falando para eles, deixem de ser criança. É hora de se levantar como homens e mulheres de Deus. Se levantar e assumir quem nós somos, o que nós podemos em Deus e aonde nós vamos chegar. Mas é necessário que essa voz, vontade, ímpeto esteja dentro da gente. É necessário que essa paixão por Deus esteja dentro dos nossos corações. Deus vai vir, está batendo as portas à volta do Messias. E vai encontrar todos nós trabalhando. E os milagres vão acontecer de uma forma multiplicada em nós e através de nós. Sabe, queridos, então, essa voz vai ecoar. Nós cremos em milagres. Quem crê em milagre fala assim, eu creio em milagre. E eu quero que esse milagre aconteça na minha vida também. Sabe, queridos, então esse é um trabalhar de Deus. Deus está movimentando. E veja que nós chegamos a Piraquara, né? Com essa mensagem. Semana que vem nós vamos com essa mensagem de transformação em São José dos Pinhais. Para mais um grupo de homens. Para que ecoe. Para que os homens se levantem como sacerdotes. Porque o sacerdote cuida. Porque o sacerdote determina. Porque o sacerdote sustenta. Mas é preciso o sacerdote criar musculatura. É preciso que as mulheres olhem para os esposos e os esposos sejam fortes. É preciso que os homens olhem para as mulheres e as mulheres sejam fortes. Nós temos que, sabe, em momentos de fraqueza, tudo bem um carregar o outro. Mas é a hora dos dois serem fortes. É a hora dessa força ser igual. Não é quando Deus fez a mulher, o homem ia fraquejar, ela ia corresponder, ia sustentar ele. Ela ia fraquejar, ele ia sustentar ela. Agora é o momento de todos nós criarmos musculatura espiritual e avançarmos na velocidade que Deus tem para nós. Sabe, queridos, essa é a mensagem dos céus para nós. E nós sempre, como fomos buscar nas palavras de Deus, nós vamos buscar isso. Qual é a força que Deus tinha através da vida de Jesus? E o tema dessa mensagem é quando Jesus está no caminho. Eu quero que você abra em Lucas capítulo 7, versículo 1. Você vai encontrar esse mesmo texto em Mateus capítulo 8, do 5 ao 13. Aqui nós vamos ver alguns encontros poderosos. Tem Jesus, que é o personagem principal quando ele está inserido em qualquer texto. Mas nós vamos encontrar aqui tanta verdade, sabe, no coração de um homem, manifesto e não falado por ele, pelos outros. Olha o que diz a boa palavra de Deus. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente, quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns dos líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Fica com o texto aberto aí, olha como é interessante. Um centurião romano, ele tinha direito sobre o escravo. Ele podia descartar o escravo. Ele podia jogar fora o escravo. Ele podia matar o escravo. E vejam, é um centurião romano. Nós não estamos falando, de alguém que era um cristão, não. Ele era romano. E ele tinha autoridade para isso. E não ia ser punido se fizesse naquela época, pelas leis de Roma. Mas uma coisa nós encontramos nesse homem. Apesar de ter direitos de fazer a coisa errada, poder fazer aquele mal com esse servo, ele decide amá-lo. Ele decide amar aquele menino que a sociedade desprezava. Parece-me que quando Lucas escreve sobre esse texto, ele está mostrando o que Deus pode fazer com os nossos corações. Como nós podemos amar aqueles que muitas vezes não trazem ou até mesmo machucam a gente.
que temos o direito de ficar bravos, nervosos, tristes, nos afastarmos, criamos as distâncias, os muros de proteção, para que não fira a nossa alma, a nossa parte da psique, das emoções. Mas ele decide amar o escravo. Veja, nós não estamos falando de Jesus, nós estamos falando de um centurião, né, que estava dominando, que estava ali. Se os judeus se levantassem, ele tinha que matar os judeus. Mas ele resolve amar até mesmo os escravos. Imagine o que Deus espera de nós quando Cristo veio, morreu por você e por mim. E escreve, né, em 1 Coríntios capítulo 13, com amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? Eu fico imaginando o que Cristo espera da gente. E parece-me que esse amor, ele abre chaves no mundo espiritual. Sabe, ele abre aquilo que está fechado. O céu está de bronze, mas há uma linguagem, uma intenção de amor. Parece que os céus vão se abrir sobre a minha vida e sobre a vida daquele que eu estou intercedendo e cuidando. E é exatamente isso que nós vamos encontrar nesse texto. Apesar de ter todos os direitos de não ligar para isso e viver a sua vida, ele se importa. Verdadeiramente ele se importa. Sabe, isso é muito importante para nós. É a primeira grande lição que nós podemos tirar desses 4 versículos aqui primeiros. Se importar com aqueles que muitas vezes a gente não precisava nem conviver. Se importar com aqueles que muitas vezes te traíram. Se importar com aqueles que foram embora, te abandonaram. Restaurar aquilo que estava perdido. E ele estava doente. E vejam que aqui, né, Lucas era médico. Quando ele fala doente, era doente mesmo. Ia morrer. Lucas tinha a qualidade técnica para saber disso, quando escreveu esse relato. Ele manda alguns dos religiosos. Eu fico me perguntando, por que ele manda, né, do povo judeu lá, para falar com Jesus? Eu fiz uma pergunta ontem no grupo de homens. Perguntei assim, quem é você? Para eles. É uma pergunta muito profunda isso. Falou, eu sou José, né? Tá, e o José, quem que é o José? O José é mecânico, José é rico, José... Gente, isso são apenas o que a gente mostra para a sociedade. Esse homem era centurião, era que mostrava para a sociedade. Mas quem verdadeiramente ele era aquilo que ele irradiava. Era por aquilo que ele era reconhecido. Né? Vamos ver isso? Vem comigo nos versículos seguintes. Aqui. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência. Este homem, eles estão falando do centurião, merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Olha que interessante. O centurião não era o título. O centurião não era a posição de autoridade. O centurião era reconhecido pelo aquilo que ele exalava, pelo aquilo que ele realizava. Ele realizava não para si, tendo condição, ele realizava para os outros. Toda vez que nós tivermos isso, querido, no nosso coração, um prato de comida para aquele que tem fome, uma roupa para aquele que tem falta de vestimenta, os outros não precisam saber, a gente não precisa fazer isso em público, mas os céus precisam saber que existe esse coração em nós. E você pode fazer cartas ou mandar ou depositar no anonimato, sim, mas os céus precisam saber que existe essa disposição em você. E chega ele com esse pedido, e eles falam, intercedendo por ele. Os líderes dos judeus chegaram assim, olha, ele merece isso. Nós estamos num momento em que não é por merecimento, é por graça. Mas o reconhecimento daquela sociedade, daqueles homens, quando eles olhavam em direção ao centurião, olha, ele merece isso. Eles não estavam falando do servo, do escravo. Estavam falando do centurião. O centurião merece que o Senhor ouça o pedido dele. Cristo prova o seu amor para conosco em que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8.
ele achou que nós merecíamos. Os céus achou que nós merecíamos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nós recebemos isso tudo de uma forma adiantada. Quando nascemos, a salvação já estava disposta a nós. Quando estávamos no mundo, vivendo a vida daquele jeito que nós vivíamos, Deus não desistiu da gente. Ele estendeu a salvação novamente, estende a você, novamente, se você cair ou não, e estende também aos teus familiares que estão distante dele. Porque Deus ainda dá crédito para o ser humano. Então, o que nos impede da gente alcançar alguém através da oração? O que nos impede, sabe, de acreditar que Deus vai fazer naquele que está lá no leito de hospital, morrendo por um câncer, ou porque foi atropelado? Essas barreiras existem em nós, gente, em nós. E eu quero mostrar para vocês, dentro desse texto, dessa reflexão, que quando Jesus olha para esses dilemas, Jesus estava no caminho, eles trouxeram para ele isso. Ele encontra um grande coração de um homem, ele encontra que aquele homem tocou outras pessoas, e ele fala assim: eu vou com vocês. Falou, ele merece isso. O que Jesus falou? Eu vou com vocês. O que Jesus falou para nós? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou com vocês. Olha a grandiosidade. Às vezes a gente não merece essa companhia, mas ela falou assim: eu vou com vocês. Não é por merecimento, mas é porque eu amo vocês. E ele fala, e ele topa andar com aqueles religiosos em direção àquele centurião. É muito profundo isso, querido, quando você se sente sozinho, abandonado pela sociedade, abandonado, pelo sistema, abandonado pela família, os filhos estão embora, a esposa vai embora, não há uma compreensão. E Deus fala assim, chegando todos os dilemas nossos e daqueles que a gente quer alcançar, e fala assim: eu vou com você. E a grandiosidade desse ir com você é que Jesus não anda à toa. Jesus não anda por andar. Onde Jesus chega, os ambientes, as sentenças são mudadas. E ele prossegue com eles. Olha como é interessante isso aqui, Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-me debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Olha o que ele pediu para Jesus: uma palavra. Gente, entenda isso no teu coração, no teu espírito. Se Deus colocar uma palavra no teu espírito e no teu coração hoje, ela não volta vazia. Ela vai cumprir esse propósito. Sabe, mas eu tenho que estar aberto e falando: Deus, me dá uma palavra. Sabe, não era um vocabulário inteiro, meu pastor, era uma palavra. Uma coisa só lhe queria. Determina. Sabe, aquilo vai dentro aqui e mexe para aqueles que creem em Deus. Tem que mexer em nós não podemos ser amortizados aqui dentro, não, amados. Sabe, tem que vir com paixão, com brasa viva. Aí a gente vai na direção do milagre. Ele falou: dá uma palavra. E é tão interessante que nesse texto aqui, Jesus não vai dar essa palavra. No texto de Mateus ele fala: vai e seja conforme a tua fé. Mas nesse texto aqui ele não fala. Mas dentro daquele coração daquele homem, chega uma certeza que vai mudar a história daquele necessitado. O centurião não precisava, mas o outro precisava. Olha como é rico isso, Quando fala
Se dá uma palavra, meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando. Digo a um vai, ele vai, a outro venha, ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então, o que Deus estava procurando? O que Jesus estava procurando? No coração? Fé. Esse fundamento que nos falta. Esse fundamento, queridos, que nos falta para a gente dar certo. Esse fundamento que falta para você dar o passo seguinte. Esse fundamento que falta para mim, sabe, não são em todas as áreas, mas tem áreas que a gente tem que aplicar e falar: Senhor, ajuda a minha fé. Eu não creio o suficiente ainda, mas me ajuda. E Ele vai ajudar. Ele fez isso. Quando aqueles que pediram falaram assim: eu não tenho fé, me ajuda. Ele falou: então tá, vou te ajudar. Porque Ele vai conosco. Porque Ele anda o caminho. Olha a resposta, né? Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Restaurado por completo. De pé. Pronto para trabalhar. Pronto para ser amado, pronto para prosseguir, pronto para continuar a sua amizade com o centurião. Por quê? Porque Jesus restaurou. Então, quando nós andamos no caminho, Jesus nos encontra nesse caminho. Algo extraordinário vai acontecer. Imagine que ele entra em Cafarnaum. Cafarnaum era o terreno base, onde Jesus basicamente ministrou os 3 anos do ministério dele aqui na terra. Ele estava na cidade que ele convivia. E ele encontra essa história de superação, dependência, vivência que precisava. Ele está passando hoje por aqui. Ele precisa encontrar a tua história. Precisa encontrar aquilo que você deseja. Ele sabe, claro que ele sabe disso. Ele é onisciente. Onipresente, Ele sabe onde você está e como você anda. Mas é necessário a gente ouvir o que Ele tem para nos dizer. É necessário nós darmos crédito ao que Deus fala. Isso é ser cristocêntrico e bíblico. É necessário nós andarmos dentro dessa palavra. Vai e seja feita conforme a tua fé. É o momento de nós darmos o passo seguinte, é o momento de nós crescermos nisso. E sermos maiores do que os nossos olhos podem contemplar. Não para nós, não. Mas saber que Deus vai agir através de você. Que Deus vai fazer através da sua vida. Aquele homem nem diz que ele era cristão. Mas diz que ele cria em Deus. E quando Deus encontra essa fé, fala assim: eu ainda não entendo o cristianismo, mas eu preciso de um toque sobrenatural. Deus amou o mundo, gente. Mas não a terra, não o ouro, porque tudo isso pertence a Ele. Ele amou o que há de mais precioso no mundo, que é o ser humano. Ele ama o que é mais precioso no mundo, que é a família. Que Ele criou no Jardim do Éden, num espaço de santidade. É extraordinário. Se você vê o 7:11, coloca 7:11 aí para mim, por favor. Né? Ele encontra outra modelagem de problema. Ele vai encontrar ali uma mãe que perdeu seu filho, a viúva de Naim, e ela tinha só choro para apresentar. Só tinha choro, tinha perdido tudo, o esposo tinha ido embora, morrido, tinha um filho que ia cuidar dela, o filho morre. Naquela época ia ser muito sofrido para ela. E antigamente ia, as mulheres que choravam na frente contratada, e choravam fazendo aquele escândalo, né? Tadinha da viúva, ninguém vai cuidar dela, tal, e fazia aqueles cadalhaços. E todo mundo vendo aquilo, a desgraça alheia. Aí Jesus chega no texto e Jesus se compadece. A palavra grega aqui para compadecer quer dizer o mais íntimo de piedade que pode ter no ser humano. De amor, de compaixão. Ele olha para aquela viúva, olha para aquela cena e toca aquele caixão.
Jesus estava no caminho, andando. Ele toca e fala para aquele menino, levanta. Viva, de volta. Hoje Deus está tocando nos caixões das nossas vidas. Aquilo que está morto. Aquilo que nós não cremos. Está tocando e está falando assim, levanta. Né? Estou mudando a tua realidade. Para de chorar. Né? Ele estava mudando o choro. Imagina a cena seguinte daquela mãe vendo seu filho de pé. Aquela tristeza, aquele choro, aquele desespero foi embora. Se tornou aquele funeral em festa. Por quê? Porque Jesus tocou naquilo que estava morto. E trouxe vida. Sabe que nessa noite Ele possa fazer isso com a gente. Porque nós precisamos, queridos, ter esse vigor. Nós necessitamos disso, nós não podemos andar de uma forma reativa com a vida, não. Essa proatividade tem que estar na gente. Mas não só na capacidade humana, mas sim na literalidade, quando os céus tocam a terra. Mas isso passa por você, isso passa por mim. Que o Espírito Santo possa fazer esse rebuliço em nós nessa noite. Levantando-nos da onde nós estivermos caído. Nos colocando de pé novamente, abrindo os olhos daquilo que estava morto. Revivendo. Jesus estava lá no caminho. Jesus está hoje aqui, no caminho com a gente. Eu queria orar com vocês sobre isso. Eu queria, em nome de Jesus, que nós pudéssemos fazer um clamor ao céu sobre isso. Eu sei que tem áreas da vida de vocês que talvez precisa ser tocado no esquife, falando assim, ó, viva novamente. E nós precisamos estar de pé. Então eu gostaria que você saísse do teu lugar, né? Você não é obrigado a isso só se você quiser. Sai do seu lugar, você vai adorar a Deus. E nós vamos encher.